Ouve a voz do bom pastor. A manhã gloriosa está raiando, breve o rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Deus abençoe a todos no precioso nome do Senhor Jesus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Estamos felizes por estar aqui dando sequência a essa nossa série, de estudos bíblicos, onde estamos fundamentando, enraizando a nossa fé pelas Escrituras. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, tudo pode passar, a tua ideia vai passar, aqueles que estão firmados em sistemas, em tradições, em religiões, quando o céu passar, passa as suas religiões junto. Mas aquele que estiver firmado na palavra, essa não passará. Por isso, eu te convido, firme a sua fé sempre no que diz a palavra de Deus. No programa passado, nós falamos sobre o tema Por que devemos crer na Bíblia? E mostramos que a Bíblia é um livro de profecias, mostramos as profecias se cumprindo, profecias que já se cumpriram, e mostramos que a Bíblia é a expressão do próprio Deus, e que ela não se contradiz em momento algum, porque o autor sempre é o mesmo, o Espírito Santo, que inspirou homens em determinados tempos, e quando tudo foi unido em um só livro, ela flui perfeitamente, sem nenhuma contradição, porque esta é a palavra de Deus. E hoje, na sequência de nossos estudos, nós vamos falar sobre a obra de Deus na vida de um salvo. Já que nós temos mostrado que o salvo, ele baseia a sua fé pelas Escrituras. Vamos ver, então, pelas Escrituras, o que é que Deus faz na vida de um homem, na vida de uma mulher, que se rende a Deus, que se entrega a Deus. Porque esse é o nosso objetivo, É estar certo de que Deus está trabalhando, que Deus está nos lapidando, nos moldando segundo o seu caráter. Nós vamos ler, para base desse nosso tema, Provérbios capítulo 4, versículo 18, aonde nos diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós vemos aqui a palavra do Senhor mostrando que a jornada de um cristão é um passo a passo, Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Vocês estão vendo aqui esses copos, essa jarra também. Isso aqui nós vamos usar logo mais na frente, nesse estudo, para exemplificar o trabalho de Deus, como é que Deus faz na vida de um homem, de uma mulher, quando se entrega a Ele, qual o processo de Deus na preparação desta vida, dessa alma para si mesmo, Então, amados, o caminho do justo, já vimos aqui em Provérbios, capítulo 4, verso 18, que é como a luz
do raiar de um dia. Você nunca vai ver o dia se tornar dia num estalar de dedo. Não. Ele vai passo a passo. Começa aquela pequena luz e aquilo vai ficando mais forte, vai rompendo com as trevas, até que chega ao dia completo, né, que chamamos o meio-dia, onde o sol está em todo o seu esplendor. Assim também é a caminhada do crente. Vai cada dia crescendo, melhorando, sendo aperfeiçoado pela palavra e pelo Espírito de Deus, até se tornar um varão perfeito em Cristo Jesus. Agora, eu sei que muitos pensam que a salvação é algo difícil. Para alguns, algo até impossível, porque eles acham que a salvação depende da capacidade humana. Se fosse assim, eu diria que nem difícil seria impossível. Porque nenhum homem, nem uma mulher consegue salvar-se a si mesmo, ou preparar-se a si mesmo por conta própria. Precisa do Espírito de Deus neste processo. Compete a nós aceitarmos a Cristo, nos render a Cristo. Temos o nosso livre-arbítrio. Veja que Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Cearei com ele e ele comigo. Mas se não abrir, Deus também não vai arrombar a porta. Então a salvação, amados, é um trabalho de Deus na vida do homem. O que compete a nós é nós nos entregar a Ele, aceitar a Ele como nosso Salvador e deixar que Ele tenha liberdade de trabalhar conosco. Mais especificamente, irmãos, a salvação, ela está dividida em 3 etapas. Por isso vocês viram aqui 3 copos, né? O qual nós chamamos de a etapa da justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Agora, o que é justificação? Você sabe que a palavra justificação quer dizer ser justificado. É como alguém que está sendo condenado por um crime e ele recorre ali e chega o veredito do juiz, o juiz o inocenta. A partir dali, ninguém pode lhe acusar porque ele foi justificado. Entende? Então, nós vemos em Romanos capítulo 8, versículo 30, onde diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. Porque Deus chama o homem do jeito que ele está no mundo. Eu já vi pessoas, inclusive, dizer assim: eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou organizar minha vida, daí eu vou aceitar Jesus. Parece uma coisa até bonita, mas é algo totalmente incorreto. Porque esta pessoa nunca vai poder parar por si mesmo. Se pudesse, então, a obra do Calvário não teria significado. Se eu pudesse me purificar, me santificar por mim mesmo. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, você vem a Ele do jeito que você está. Não importa o quão pecador você seja. Não importa. A Bíblia diz assim, que o médico, que os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é o doente. Então, quem precisa de um salvador é um perdido. É uma pessoa que realmente está vivendo uma vida, quem sabe, sua vida mais suja que as paredes do inferno. É esse que precisa de um salvador. Você vê esse copo aqui sujo? Esse copo está tão sujo por fora como por dentro. É como a vida do pecador lá fora, toda imundiciada.
Mas quando esta pessoa reconhece que ela precisa de um Salvador, e ela clama por Cristo, ela dá a oportunidade para que Cristo comece um processo de purificação. E esse processo, ele começa com o primeiro passo, que é a justificação. Você vem a Cristo, se arrepende e é batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, conforme Atos capítulo 2, verso 38, e você é justificado da sua velha vida. Veja Atos 2, 38, quando Pedro, ali, logo depois do Pentecoste, trouxe aquele pequeno sermão e quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. E eles, a Bíblia diz que eles compungiram-se em seus corações e disseram a Pedro: o que faremos? Reconhecemos que estamos perdidos, reconhecemos que somos pecadores, o que podemos fazer? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro passo, é a pessoa reconhecer que é um pecador, arrepender-se sinceramente, vem a Cristo, e como um ato ou uma prova do seu arrependimento, ele dá um testemunho público ao descer as águas e ser batizado em nome do Senhor Jesus. E ele sai das águas, não uma nova criatura como alguns pensam, mas ele sai das águas justificado da sua velha vida. Porque o sangue de Cristo o perdoa de todo o seu passado. E ele então é justificado. Olha o que disse Pedro também, em 1 Pedro 3, 21. Que também como uma verdadeira figura agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Eu sei que há ensinos que diz que a pessoa entra nas águas o velho homem e já sai o novo homem. Não, Pedro disse que o batismo é para uma boa consciência de que o seu passado foi perdoado. Mas você precisa prosseguir buscando a Deus. Aqui está agora o que eu quero mostrar nesses copos. Por exemplo, aqui está esse copo. Você vê que ele está bem sujo, não está? Ele está sujo por fora e ele está sujo por dentro. É o tipo do homem e da mulher lá no mundo. Por dentro fala o quê? Da natureza, porque Jesus disse que o que a pessoa mostra fora é o que está dentro. Entende? Então a pessoa, os seus atos são a expressão da natureza suja que está lá dentro. Mas quando essa pessoa se arrepende, ela vem a Cristo com aquele coração sincero, arrependido, pede perdão, e ele desce as águas e é batizado. O que acontece? Todos esses pecados que ele fez lhe são perdoados. Ele fica como esse copo aqui, ó, limpo por fora. Você vê que ele está limpo, ó, muito limpo. Mas por dentro ainda está sujo. Esse por dentro fala do quê? Da natureza do pecado. A natureza que fazia mentir ainda está aqui. Quando a pessoa sai das águas do batismo, ela sai com aquela natureza ainda lá dentro. Agora, mesmo estando limpo aqui, você não vai colocar água aqui dentro para você beber. É o que Deus também não vai fazer. Deus não vai encher do Espírito Santo só porque foi justificado, foi perdoado do seu passado. Precisa prosseguir para a segunda etapa, que é a santificação. E você vai ver aqui em Hebreus capítulo 12, verso 14, onde nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, se você não prossegue caminhando, sabe o que vai acontecer? Aquela natureza que está lá dentro
que sujou toda a tua vida por fora, ela vai começar a soltar os seus brotos. Eu sempre digo assim, ó, é como uma árvore. Se você imagine, por exemplo, vamos dizer, esta árvorezinha aqui que nós temos. Vamos imaginar que todos esses galhos, folhas, flores, fosse o pecado do homem. Cada vez que o homem comete um pecado, solta um novo broto, um novo galho. E vai crescendo. Mas a pessoa, como eu disse, se arrepende, se humilha, vem a Cristo e o recebe como seu Salvador e é batizado em nome do Senhor Jesus. É como se nós viéssemos aqui, ó, e cerrássemos rente a raiz. Todos esses galhos iriam desaparecer. Mas a natureza que fez esses galhos brotar, a natureza está onde? Na raiz. E a pessoa não continuando buscar a Deus, essa natureza que está lá na raiz começa a soltar broto e daqui a pouco o velho homem está aqui de novo. Por isso tem que, diz a Bíblia, Hebreus 12:14, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Como que acontece isso? Depois que você é batizado, você começa então a dedicar a sua vida à oração, à leitura da Bíblia, a ir à igreja. Você faz o quê? Para de ouvir, porque tem uma coisa, espírito se mata de fome e sede. Então, aqui dentro, vamos dizer, por fora ficou limpo, mas por dentro está a natureza do pecado. Então, o que você faz? Não ouça aquilo que a natureza do pecado se agrada. Vai ouvir a palavra de Deus. Não vai assistir aquele filme que induz para o pecado. Vai assistir coisas boas. E conforme você vai não alimentando mais a velha natureza, ela vai murchando, perdendo força, até que ela morra. E quando então morre a velha natureza, aí então a pessoa ela é limpa por dentro. Morreu a natureza que fazia pecar. Aí então ela é santificada. É o momento que ela chega a se tornar como esse copo. Limpo por fora, mas limpo por dentro. Porque a natureza que estava ali dentro, através do processo da santificação, Deus foi matando cada um daqueles desejos pecaminosos. E como eu disse, e isso você vai alcançando através de quanto você vai se entregando a Deus, né? São João, capítulo 3, nos fala sobre isso, o novo nascimento. Quando Nicodemos veio falar com Jesus e disse, bom mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus. Jesus disse, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não verá o reino dos céus. Nicodemos disse, mas como posso eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus olhou para ele e disse, é estranho, Nicodemos, você sendo um líder em Israel, não sabe dessas coisas, não entende? Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus disse, eu estou te falando de um nascimento espiritual. Você precisa morrer para o velho homem, para que nasça uma nova natureza. Entende? E então, essa nova natureza, quando ela surge aqui dentro, aí sim você está pronto para a terceira etapa da graça, que é o batismo do Espírito Santo. É quando, vamos dizer, o Espírito Santo vem e enche aquela vida. Aí você está, como disse Paulo, selado até o dia da redenção. Alguém pode pensar, mas então o Espírito Santo só vem na minha vida na última etapa? Não, meu irmão. Quando você se arrependeu, já era o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você não consegue se arrepender. Só que era o Espírito Santo, sabe como? Fazendo um trabalho em você. Quando você
conseguiu a santificação, que foi limpar por dentro, foi o Espírito Santo, limpando por dentro, tirando a natureza do pecado. E aí você prossegue: Senhor, eu quero ser selado. Aí ele diz: agora eu posso te selar, porque você me permitiu te justificar, apagando o teu passado através do batismo. Você me permitiu te santificar através do meu sangue, purificar, matar o velho homem, matar a velha natureza, para que nascesse uma nova natureza, uma natureza que ama a Deus, uma natureza que ama a palavra. E Deus disse: agora sim, eu posso vir e selar essa nova natureza com o meu Espírito. Então, veja como é necessário esse entregar-se a Deus, para que Deus vá trabalhando passo a passo. Tudo isso que eu disse é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Veja que fala aqui do novo nascimento, como citei, São João 3, verso 3, e Atos 2,17 nos fala daí do batismo do Espírito Santo. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. João capítulo 16, verso 13 também diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. 1 Coríntios 12, verso 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Amém? Então veja, amados, o batismo do Espírito Santo é o coroamento desse processo da obra de Deus em um salvo. Eu quero ler ainda, para concluir, Ezequiel capítulo 36, do verso 24 a seguir. Você vai ver ali Deus mostrando bem certinho essas 3 etapas na vida de um salvo. Veja só, Ezequiel 36, verso 24 diz assim: e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. É o que Deus faz quando Ele te chama. Vos tomarei dentre os gentios, ou seja, te chamei lá do mundo e te trouxe para a minha presença, né? Aí o verso 25 diz assim, ó, olha só: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Esse é o processo da santificação, Deus purificando de todos os ídolos, sentimentos, espíritos errados, velha natureza, né? E o verso 26, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. O que ele está falando aqui? Do novo nascimento. Depois que você foi justificado pelo batismo, que é apagar os seus pecados, da velha vida que você vivia no mundo, aí você é purificado, santificado por dentro. Aí então ele disse: vos darei um espírito novo. Esse espírito novo é uma nova natureza agora dentro de você, uma natureza segundo a natureza de Cristo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, ou seja, um coração crente, um coração maleável. E aí vem então a última etapa, que é, verso 27, e porei dentro de vós, o quê? O meu espírito, dentro dessa nova natureza que você adquiriu. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E quando você chega a essa etapa, você está então selado, disse Paulo, até o dia da redenção. Aí o verso 28, e habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis meu povo, e eu serei
o vosso Deus. Está falando o quê? Depois de todo esse processo, vocês habitarão na minha terra, ou seja, na eternidade. Esse é o processo de Deus na vida de um salvo. Tudo o que você precisa fazer, meu irmão, entregue-se a Deus. Não pense que é você que tem que se justificar dos teus pecados, que é você que tem que se santificar da natureza do pecado que está lá dentro. Não, você não consegue. É Deus que faz em você. Você só pode se render a Deus. Entendeu? E fazer a tua parte, é claro. Você quer matar aquela natureza que faz cobiçar? Então, mata de fome. Não fica olhando aqueles vídeos. Não fica lendo aquelas coisas erradas. Não fica ouvindo aquele tipo de conversa. Você não dá água para aquele espírito. E Deus vê então que você está interessado em ser liberto daquilo. E Deus vem e faz o quê? Mata aquele velho espírito. E aí nasce um novo espírito. E aí Deus vem e coloca o seu espírito, selando esse novo espírito, essa nova natureza. Agora sim, vamos dizer, eu posso beber dessa água sem medo algum. Por quê? Porque eu sei que não há nada que possa contaminar. Assim é Deus, meus irmãos. Ele pode te usar depois que você se rendeu, se entregou a Ele, e através do arrependimento veio a Cristo, foi batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e aí então os pecados da sua vida, toda aquela velha natureza, Deus joga fora e você é justificado. Ninguém pode te acusar mais daquele passado. Aí você prossegue buscando a Deus, dando oportunidade para Deus, e Deus vem e mata a natureza do pecado. E aí nasce um novo espírito, uma nova natureza. E Deus vem e sela aquele novo espírito, enchendo com o Espírito Santo e te selando para a vida eterna. Esse é o processo de Deus na vida de um salvo. E eu convido a você que está me assistindo, para que você se renda totalmente a Deus, e se entregue a Deus, e diga: Senhor, faça essa obra em mim. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu sei que eu não posso de mim mesmo, não consigo, mas o Senhor, a Tua palavra diz que seu é tanto querer como efetuar. Efetua a Tua obra na minha vida. E eu tenho certeza que Deus fará uma grande obra de salvação na sua vida. A partir do momento que você reconhece que a palavra de Deus é a verdade, você deixa de lado toda a razão, toda a especulação humana e diz: eu tomo o Senhor em toda a tua palavra. Deus então poderá concluir esse trabalho na sua vida, te selando para a vida eterna. Deus os abençoe e espero ter te ajudado. E no próximo programa eu quero continuar sobre essas 3 etapas, falando mais profundamente do que é que Deus faz realmente nesse trabalho na vida de um salvo. Deus os abençoe. Eu já sei qual será o destino do pecador que não quer o seu Salvador. Não carrega a cruz, não aceita Jesus.